Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, 19 de novembro. E a gente começa mostrando para você, internauta, a capa do jornal Folha de São Paulo, edição desta terça. E a manchete é sobre a reunião lá no Rio de Janeiro da cúpula dos 20 países mais ricos do planeta. E esse assunto também é manchete nos vários jornais brasileiros. E diz assim a manchete da Folha de São Paulo: texto final do G20 defende taxação de super ricos e cita crise em Gaza. Documento da cúpula do Rio é aprovado. A Argentina foi principal obstáculo nas negociações. Líderes do G20, das nações mais ricas do planeta, aprovaram declaração final da cúpula do Rio de Janeiro, em que defendem a taxação de super ricos, falam de uma situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e ressaltam os impactos da guerra na Ucrânia, sem citar a Rússia. A Argentina, do presidente Javier Milei, foi o principal obstáculo das negociações desde as primeiras reuniões do G20, presidido pelo Brasil. O país se opôs ao imposto, disse ser contra metas de sustentabilidade e colocou objeções a trechos do documento sobre igualdade de gênero. O desconforto se traduziu na recepção formal que o ultraliberal recebeu do presidente Lula, em oposição à descontração do petista ao lado de outros líderes mundiais. No fim do dia, Milei disse que não bloquearia o documento final, mas indicou discordâncias. A Argentina também entrou de última hora na aliança global contra a fome e contra a pobreza, considerada pelo governo Lula seu principal legado no G20. A iniciativa busca alcançar 500 milhões de pessoas em países em desenvolvimento. E este destaque que a Folha de São Paulo faz no seu texto da manchete sobre esse desconforto entre Lula e Javier Milei é traduzido nessas fotos. Vocês vejam que em todas as fotos, com exceção com a foto de Javier Milei, Lula está pegado na mão, sorridente, mas na foto com Javier Milei, que é essa foto do centro, ele está sério, o Javier Milei também, sem cumprimentar um ao outro, uma foto protocolar. É o que destaca a manchete da Folha de São Paulo. Brasil tenta destravar financiamento climático. A Dora Kramer escreve na edição de hoje da Folha: a Janja da Silva, primeira dama do país, ainda encarna papel de militante, diz Dora Kramer, para continuar. Insultar quem quer que seja fere a regra básica da polidez, mas adocica a vida de bolsonaristas. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, matéria dizendo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, questiona a regra que impede concessão de escolas municipais.
Nas páginas de mercado, a matéria chamada de capa é sobre compra de celular. O que você deve saber ao comprar um celular? É a dica da matéria. Crises causam desgaste do governo Tarcísio de Freitas na segurança pública. É outra chamada de capa da Folha de São Paulo. Ao menos 12 tipos de vacinas estão em falta nos estados brasileiros. Secretarias de saúde de 21 estados do país apontam falta ou abastecimento irregular de ao menos 12 tipos de vacinas, entre elas as contra varicela, febre amarela, Covid e DTP, difteria, tétano e coqueluche. O Ministério da Saúde, responsável pela distribuição dos imunizantes a estados e municípios, não comentou sobre esse assunto para a Folha de São Paulo. Cortes em agências de Minas e Energia sob Lula são recorde. Governo Lula promove um desmonte de agências de mineração e de energia com cortes recorde de orçamento. A ANEEL e a ANM receberam os menores repasses de verba própria na história, mas a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, sofre a maior restrição. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o assunto diz respeito à pasta do planejamento, que é comandada pela ministra Simone Tebet, do MDB. Cresce elo de facções brasileiras com cartéis de droga da América Latina. Evento discute como aumentar comércio Brasil-Portugal. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. A manchete é o mesmo assunto: diplomacia para alcançar consenso. G20 evita criticar papel de Rússia e de Israel em guerras. Países do G7, aí é um grupo menor, são os 7 mais ricos do mundo, que tem o G20. É esse que está acontecendo, estão reunidos, os chefes de estados reunidos no Rio de Janeiro. O grupo do G7, os países do G7, pressionavam lá no Rio de Janeiro, na cúpula do G20, por condenação explícita a Moscou, ao Vladimir Putin, que é o presidente, defesa da taxação de grandes fortunas, entrou em documento final, após, como a gente viu na manchete da Folha de São Paulo, depois de muita resistência, a Argentina aderir. Foi que colocou a Argentina, o presidente Javier Milei, foi quem colocou mais objeções. Tem aqui a foto oficial vai ser feita hoje. Essa daqui foi só um ensaio, como se diz. Por quê? 3 chefes de Estado, entre eles Joe Biden, não chegou a tempo da foto e nessa foto aqui ele não saiu. Joe Biden não aparece. Vão tentar fazer uma foto hoje com todos os integrantes do grupo do G20. É ainda chamada de capa do Estadão. Preços sob pressão. É matéria do caderno Economia e Negócios. Nova projeção do Ministério da Fazenda sobre inflação em 2024, este ano, beira o teto da meta.
O Ministério da Fazenda elevou a estimativa do IPCA para este ano de 4,25% para 4,40%, só 0,10 ponto percentual abaixo do teto da meta. O Estadão traz hoje uma matéria exclusiva com José Roberto Mendonça de Barros, ele que é economista, e diz nessa entrevista: piora da expectativa pode se consumar, expectativa de inflação e de aperto econômico no país. Derrota do Planalto. Senado Federal impede governo de encaixar emendas parlamentares no corte das despesas. Foram barrados o possível bloqueio de repasses indicados pelos parlamentares e também a aplicação mínima dessas emendas parlamentares na saúde. O governo queria que metade das emendas apresentadas fosse destinada para a área de saúde e o Senado não aceitou. Em segurança pública, o delator, aquele empresário delator do PCC, do primeiro comando da capital, que foi assassinado semana atrasada, sexta-feira da semana atrasada, ele citou fintechs com elo, com facção e com negócios no futebol. Empresas foram citadas por o Antônio Vinícius Gribá, executado no aeroporto de Guarulhos. Prisão de suspeito do assassinato foi decretada. Reconstrução da educação. O Ministério da Educação planeja um tipo de programa, a exemplo do programa Mais Médicos, para os professores. MEC quer docentes em áreas com déficit de profissionais, disse ministro Camilo Santana em evento promovido pelo jornal Estadão. Na área de cultura, a manchete do caderno 2 do Estadão é uma entrevista com a primeira brasileira na Ópera de Paris, a jornada de Luciana Saggioro, ela que está aqui na foto, para se tornar bailarina de uma das mais tradicionais companhias de dança do mundo. A partir de janeiro, Donald Trump indica uso de militares para deportar imigrantes que vivem nos Estados Unidos. E ele quer fazer essa deportação em massa. Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro. Isso foi promessa de campanha dele. Quem estiver ilegal nos Estados Unidos será colocado dentro do avião e deportado para os seus países de origem. Obra de 3 anos. Plano para duplicar 45 quilômetros da estrada Rio-Santos custa 3 bilhões de reais. Na área de futebol, o time do Santos anuncia saída de Carlyle após título da Série B. Agora vamos para o Rio de Janeiro, que é a cidade anfitriã da cúpula do G20. E o jornal Globo, no alto da sua capa, da edição desta terça-feira, dia 19 de novembro, diz: a vez das fubangas. Fubangas é o nome que se dá a esses modismos que são espalhados pelas novelas da Globo. Eram as antigas piriguetes, diz a chamada de capa. A vez das fubangas. Rochelle, da novela Volta por Cima, é exemplo do hit nas redes sociais
que fez das antigas piriguetes um símbolo de autoconfiança. E a manchete é o assunto, é a reunião dos chefes dos 20 maiores países, os países mais ricos do planeta. E aqui a foto é uma foto que é valorizada, claro, pelo jornal Globo, que é do Rio de Janeiro, uma foto mais aberta, diferente da foto do Estadão e da Folha de São Paulo, mostrando como fundo da foto o Pão de Açúcar, que é uma dos locais turísticos do Rio de Janeiro. Os líderes do G20 pousaram com o Pão de Açúcar ao fundo para marcar a criação da aliança contra a fome. Mas o clique, quer dizer, a foto, não contou com Joe Biden, dos Estados Unidos, Justin Trudeau, do Canadá, e Giorgia Meloni, da Itália, porque eles chegaram atrasados. Hoje vão repetir esta foto com a presença de todos os chefes das 20 nações que estão participando desta reunião. E diz assim a manchete do jornal O Globo: acordo na cúpula do Rio. G20 tem consenso contra a fome e por cessar fogo em Gaza e cita paz na Ucrânia. Brasil contorna resistências a texto que inclui taxação de super ricos e pede fim das guerras, com tom mais genérico sobre a invasão russa. E o jornal o Globo, também como fez a Folha de São Paulo, destaca o climão, um certo clima de constrangimento entre o presidente Lula e o presidente da Argentina. Vejam as 4 fotos selecionadas pelo jornal Globo. O Lula aqui com o Macron, da Argentina. Olhe ele aqui ao lado do Javier Milei. Todo sério, protocolar, sem aperto de mão. E nas outras 3 fotos, o Lula mais sorridente, mais simpático, pegando na mão dos chefes de Estado. Diz assim a chamada da capa, essa foto ao lado da manchete do jornal. Climão no encontro com Milei. Anfitrião do G20, o presidente brasileiro sorriu e apertou a mão de cada líder recebido no Rio de Janeiro. Mas a foto com o argentino Javier Milei foi séria e fria, símbolo do distanciamento entre os dois presidentes. Cúpula muda rotina e vira assunto nas ruas do Rio de Janeiro. O esquema logístico funciona bem no primeiro dia. Líderes elogiam cidade, atraem curiosos aos hotéis e até arriscam passeios, como a esposa do Macron, que deu um passeio ali pela orla, um passeio a pé, uma caminhada pela orla do Rio de Janeiro, claro, acompanhado dos seguranças franceses. Falas de Janja no G20 causam críticas e mal-estar no governo. Rusga com Elon Musk ofuscou repercussão do G20 social. O Tribunal de Contas da União vai apurar patrocínio de estatais em shows coordenados pela primeira-dama do país.
Ainda é chamada de capa do jornal o Globo, dizendo que discrepância de lares com uma só pessoa liga alerta de fraudes, de suspeita de fraudes no programa Bolsa Família. Famílias unipessoais de uma pessoa só são mais de 16% em 2/3 dos municípios brasileiros, o que vai de encontro a pesquisas do IBGE e pode indicar fraude na concessão do programa social. Na página interna, na matéria, diz que só em Fortaleza, 24% dos beneficiários, em Fortaleza, capital, 24% dos beneficiários do Bolsa Família, são de famílias unipessoais, de uma pessoa só. E o governo federal vai passar um pente fino para saber se não há fraude nesta concessão. Isso tudo é a pressão para o governo diminuir gastos com os programas sociais. E passando o pente fino, colocando uma lupa em cima do programa, é que se detecta esse tipo de situação, que pode ser uma anomalia ou não, mas eles vão ver isso caso a caso. Senado Federal aprova novas regras para emendas parlamentares com revés de última hora ao Palácio do Planalto. Mudança feita antes da votação, ontem, excluiu possibilidade de bloqueio de emendas parlamentares pelo governo. Para o Supremo Tribunal Federal, o texto que volta à Câmara, porque foi modificado pelo Senado, não promove a transparência exigida pelo ministro Flávio Dino. A grande questão não é a liberação das emendas, a grande questão é que falta transparência. É o chamado orçamento secreto. Ninguém sabe quem é o autor e para onde vai. E se não sabe para onde o dinheiro vai, como é que o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a aplicação do recurso? Aí não fica difícil. Índice econômicos. Governo sobe projeções do PIB, do Produto Interno Bruto e também da inflação, que beira o teto da meta fiscal. A Petrobras planeja investir 111 bilhões de dólares até 2029. Primeiro plano da gestão de Magda Chambriard prevê aumento de recursos e 45 bilhões de reais de dividendos para os acionistas, que para ser desembolsado entre 2025 e 2029. Estiagem, a seca, leva o PCC, esse grupo criminoso que é vendedor de cocaína, a usar rotas aéreas para fazer chegar a droga na Amazônia. Com a seca, que impede a navegação nos rios da Amazônia, a facção vem recorrendo a aeronaves para transportar drogas pela região. O jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com Luiz Eduardo Batista, ele que é candidato a presidente do Flamengo. E a frase de destaque dele é dizendo o seguinte: o SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, não é uma opção. Não acredito nisso, diz o candidato. Ainda diz o texto da chamada de capa. Candidato a presidente do Flamengo promete contratar profissional para chefiar o futebol
e diz que é preciso faturar mais para construir o estádio, sem se endividar ou virar SAF, que é Sociedade Anônima de Futebol, modelo ao qual se opõe. Ainda tem uma entrevista exclusiva no Jornal Globo com Sidney Cladner. O Cladner, ele é o comandante, não é? O diretor-presidente do Hospital Albert Einstein. O médico à frente do hospital alerta que os sistemas de saúde não estão preparados para lidar com as mudanças climáticas e seus graves efeitos, tema que, para ele, é negligenciado nas discussões globais. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. O Correio Brasiliense, como vocês podem ver, destina aqui meia página da sua capa desta terça-feira para a foto do G20. A foto lá no Rio de Janeiro com os 20 presidentes das maiores nações do mundo. E a manchete é esta daqui que vocês estão vendo. Brasil consegue vitória na luta contra a fome no mundo. Uma manchete bem brasileira. Depois de intensas negociações, a Aliança Global contra a Fome, sugerida pelo Brasil, ganhou adesão do grupo dos países mais ricos do planeta. O pacto teve o apoio de 148 nações e organizações internacionais. Além disso, os líderes chegaram a um consenso em favor da taxação dos super ricos e pediram o fim da guerra na Ucrânia e na faixa de Gaza, lá no Oriente Médio. Na primeira sessão da cúpula, o presidente Lula enfatizou que 733 milhões de pessoas passam fome no mundo. Abre aspas, isso é inadmissível, fecha aspas, acrescentou o presidente brasileiro. Duas matérias correlatas com a manchete. Governo brasileiro fecha acordo para comprar gás argentino e cientistas na COP29 alertam sobre o aquecimento do planeta. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense. Uma entrevista ao CB Poder, que é o podcast do Correio, com o governador do Paraná, o Carlos Roberto Massa Júnior. Ele que também é conhecido como Ratinho Júnior, porque ele é filho do apresentador de televisão Ratinho. Ele diz assim nesta entrevista: adquirir capacidade de gestão que me coloca no tabuleiro. O tabuleiro que ele fala é as eleições para a presidência da República em 2026. Ele disse, eu estou no jogo, estou no tabuleiro. Diz o texto, ao CB Poder, do Correio Brasiliense, governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, destaca currículo para se apresentar na disputa à presidência da República. Abre aspas. O PSD tem a missão de discutir o Brasil e ser uma referência para apontar o caminho. Fecha aspas, ressalta Ratinho Júnior ao analisar o desempenho do partido nas últimas eleições municipais. E ele é filiado ao PSD. PIB aumenta, mas IPCA acompanha. Boletim do Ministério da Fazenda aponta leve alta do Produto Interno Bruto este ano, de 3,2% para 3,3%. Em compensação,
A estimativa de inflação ficará em 4,4%, bem perto do teto da meta prevista para 2024. Mercado prevê alta maior do que a previsão do governo. Avança o projeto das emendas parlamentares, é outra chamada de capa do Correio Brasiliense. Inclusão racial lenta no mercado. A classe operária negra é vista como reserva diante do trabalhador branco, diz o professor da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, o Marcos Moreira, sobre a dificuldade dos afrodescendentes de conseguir emprego. Seleção de Dorival, seleção brasileira, encara o Uruguai hoje, no último jogo do ano, vai ser hoje às 9h45 da noite. Uma entrevista também no Correio Brasiliense com o presidente eleito da OAB do Distrito Federal. Diz o texto: em defesa da democracia, presidente eleito da OAB DF, Paulo Maurício Braz, reforça ser contrário a excessos partidários e radicalismo. Também uma entrevista com o Ricardo Capelli, ele que foi o secretário executivo do Ministério da Justiça, quando Flávio Dino, hoje ministro do STF, era o titular da pasta. Segurança sem alarde. Ex-interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli afirma que é preciso elevar o nível de segurança na Praça dos Três Poderes, mas sem disseminar o medo. O Correio Brasiliense faz aqui uma homenagem póstuma ao artista plástico Lolovitch, artista plástico conhecido por vender obras pelas noites brasilienses, morre e deixa um legado de amor à capital do país. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E o assunto, a manchete da página é ruptura entre Cid Gomes, senador Cid Gomes, e o governador Eumano de Freitas. O Cid Gomes é filiado ao PSB, ao 40, e Eumano de Freitas é filiado ao PT, ao 13. Mas a entrevista, que é com Eudoro Santana, que é o presidente estadual do PSB e pai do ex-governador, senador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana. O pai é presidente do PSB no Ceará e o filho Camilo é filiado ao PT. E diz, nessa entrevista que Eudoro Santana deu ontem à rádio CBN, Eudoro diz que o PT não pode decidir sem ouvir aliados. E decidir o quê? Diz o texto. Presidente do PSB no Ceará afirma que o governador Eumano de Freitas, abre aspas, não consultou ninguém, fecha aspas, e que não houve diálogo do PT com os partidos da base política do governo do estado para discutir a indicação do deputado à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E o escolhido pelo PT é o atual vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana, que é do PT. E o Eudoro está dizendo que o PSD não foi chamado para discutir. E o filho dele foi, Camilo Santana, para discutir esse nome, a escolha deste nome. Uma matéria aqui sobre, vocês verem que essa foto é uma senhora aqui no leito
e a outra aqui com um pacote de fraldas na mão, para dizer que à espera de fraldas e dietas. Famílias denunciam atrasos na entrega de insumos. Por decisão da Justiça, Prefeitura de Fortaleza precisa fornecer mais de 200 mil unidades de fraldas e 6 mil litros de alimentação enteral mensalmente. Essa alimentação enteral é aquela que é feita através de sonda, porque o paciente não pode se alimentar via oralmente. E agora, no final do governo do prefeito José Sarto, do PDT, ele não foi eleito, está acontecendo isso. Falta de fralda, não fornece fralda, não fornece alimentação integral para os pacientes, não está pagando algumas gratificações, e essas denúncias estão sendo feitas diariamente, pelo menos de terça, quarta e quinta, que são os dias de sessões na Câmara Municipal, estão sendo mostradas na tribuna da Câmara Municipal pelos vereadores. Esta outra foto é do jogador Saulo, ele que foi o autor do gol de pênalti, que deu vitória ontem ao Ceará sobre o América de Minas Gerais. O jogo foi aqui no Castelão, em Fortaleza, já terminou perto de meia-noite, bateu recorde de público, quase 64 mil torcedores pagantes, e o Ceará vence o América de Minas Gerais por 1-0 e fica a uma vitória da Série A, voltando para a elite do futebol nacional. E o último jogo será no próximo domingo, lá em Campinas, contra o Guarani, no estádio Brinco da Coroa, Brinco de Ouro da Princesa. É o chamado Brinco de Ouro da Princesa, é o último jogo da série. Ainda é chamada de capa do jornal cearense O Povo, na página de economia. O prefeito Sarto se opõe à proposta da Secretaria do Patrimônio da União de limitar o período, o espaço das barracas na Praia do Futuro a 800 metros quadrados. Hoje existem barracas que são um complexo turístico, com piscina, com espaço para festa, muito mais do que 800 metros quadrados. Na área de política, é sobre a eleição hoje para a presidência, o novo comando da Ordem dos Advogados, secção Ceará, promove hoje eleições para presidente. E o Jornal Povo está trazendo aqui uma matéria sobre os candidatos. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre a empresa Dessal. É uma empresa de dessalinização. Como a usina se insere na estratégia de infraestrutura hídrica no Ceará e principalmente em Fortaleza, já que a previsão é de ser construída na Praia do Futuro. Ainda na chamada de política, é esse evento nacional no Rio de Janeiro. G20 aprova declaração com aliança contra a fome e pontos criticados por Javier Milei, o presidente da Argentina. Ele criticou, mas no final acabou assinando o documento. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada, sobre ensino, abre aspas, educação não é pauta de um governo, é um tema de todos nós e que muda o nosso futuro, diz Viviane Sena, ela que é irmã do Ayrton Senna e tem um instituto voltado para a educação das crianças. Sobre o clima, presidência da COP29 no Azerbaijão convida Brasil e Reino Unido a ajudarem nas negociações. Marketing,
Propaganda não vai convencer ninguém se você não oferecer uma boa experiência, diz Mariana Dainese, da empresa Vivo. A manchete do Valor Econômico é o mesmo assunto nacional. Chefes de Estado chegam a consenso e aprovam declaração final do G20. Com ressalvas verbais da Argentina, do presidente Javier Milei, documento evita críticas diretas à Rússia e a Israel, apoia a aliança contra a fome e defende a tributação de super ricos. Outra matéria correlata é dizendo que a União Europeia e Mercosul podem anunciar acordo em breve para livre comércio. Aqui a foto principal do evento lá no Rio de Janeiro. Líderes de nações que aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pousam para a foto do lado de fora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A iniciativa reuniu 82 países e entre eles os 20 mais ricos do mundo. Senado conclui votação de regras para as emendas parlamentares, com derrota para o Palácio do Planalto. Leilões de rodovias prevêem 40 bilhões de reais em investimentos. E por último, é uma matéria sobre negócios de empresas. CAD suspende direitos da Paper na Eldorado. A disputa entre J&F Financiamentos e a Paper Excellence pela Eldorado teve ontem novos desdobramentos. Com esta matéria eu encerro aqui, senhores e senhoras, telespectadores, internautas da TV da Transparência, a apresentação das capas dos principais jornais do país e daqui do Jornal Cearense O Povo. Os assuntos destacados hoje na página de editoriais são: primeiro, cúpula do G20 antecipa dificuldades de Lula com o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com o argentino Javier Milei no papel de preposto do republicano Donald Trump, e Janja, primeira-dama, causando embaraço ao país, Brasil vê agenda positiva ofuscada no encontro de líderes das principais economias globais no Rio de Janeiro. Segundo editorial, a alarmante internacionalização das facções brasileiras. Relatório aponta a crescente presença de máfias e cartéis estrangeiros no país, com o alargamento das ações criminosas. Intercâmbio exige integração entre autoridades, inteligência policial e foco no rastreamento do dinheiro. Agora vamos para as páginas de política do jornal Folha de São Paulo, desta terça-feira, dia 19 de novembro. A primeira matéria de política é sobre o governo estadual de São Paulo. Governador Tarcísio enfrenta desgaste na segurança pública e governo se mobiliza para manter vitrine. O assassinato do empresário delator do PCC, lá no aeroporto de Guarulhos, se soma a outras crises recentes na área. Aliados do governador afirmam ser caso pontual. Anistia aos depredadores do dia 8 de janeiro de 2023, que quebraram as sedes dos três poderes da República, principalmente a sede do STF, com redução de penas no Congresso Nacional, seria inusual, dizem especialistas. Proposta
possui brechas que podem levar à judicialização do tema, e sua tramitação foi agora impactada pelo atentado à frente da sede do STF, cuja pessoa, que é o Vanderlei Luiz, lá do Rio do Sul, de Santa Catarina, acabou morrendo nesse atentado quando ele explodiu um artefato, um fogo de artifício. E a matéria secundária dessa matéria sobre a proposta de anistia diz: novas imagens revelam detalhes de atentado à bomba diante do STF. Senado aprova projeto de lei das emendas parlamentares, limita os bloqueios que seriam feitos pelo governo, que poderiam ser feitos pelo governo, e desafia o presidente Lula e desafia também o Supremo Tribunal Federal. O projeto volta agora à Câmara. Governistas veem descumprimento de acordo e dizem que cabe ao Congresso se resolver com o STF, que determinou o bloqueio do repasse dessas emendas parlamentares para os municípios e para os estados por falta de transparência. O PSDB tenta evitar a saída de 2 dos seus 3 governadores após o massacre na eleição municipal. O presidente Tucano diz que será enorme surpresa se Eduardo Ridiel, de Mato Grosso do Sul, e Raquel Lira, governadora de Pernambuco, deixarem o ninho tucano. Mas a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, está com o pé dentro do PSD de Gilberto Kassab. Maioria das chapas concorrentes para a OAB seccional de São Paulo tem um ou nenhum negro em cargo de diretoria. Dos 30 candidatos a postos de liderança na entidade, 22 são brancos e 8 são negros. Amarelos e indígenas não são citados e nenhuma mulher disputará a presidência da OAB de São Paulo. Justiça absolve delegado da Polícia Federal que pediu buscas contra Augusto Aras, ex-procurador-geral da República. No caderno de mercado, de negócios, primeira matéria: governo Lula faz corte recorde em orçamento de agências de energia e mineração. Novo embate sobre térmicas compradas pelos irmãos Batista envolve passivo de até 50 bilhões de reais. Alta no imposto de importação para painel solar surpreende investidores. Governo assina acordo para importar gás da Argentina em meio à pressão do país no G20. Limitar ganho real pode tirar R$ 6 do reajuste do salário mínimo em 2025. 10 coisas que você deve saber antes de comprar um celular. Da tela, conhecimentos, informações da tela à bateria. E sobre esse assunto, a Folha de São Paulo, que reserva 2 páginas para informar o seu leitor das 10 dicas como importantes para comprar o celular e depois não ficar insatisfeito.
Propor fim da estabilidade de servidores é erro, diz ministra sobre editorial da Folha de São Paulo. E a ministra Esther Dweck é que defende este assunto, esta proposta. Ministério da Fazenda aumenta a projeção de alta do PIB em 2024 para 3,3%. Câmara aprova projeto que busca reduzir custo de crédito. Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal, puxa ano excepcional do mercado imobiliário. O STF, Supremo Tribunal Federal, inicia tentativa de conciliação em briga pela empresa Eldorado. Brasil estuda emitir títulos de dívida em moeda chinesa. G20 alerta sobre riscos para a economia global em meio a incertezas. Nas páginas de Mundo, as páginas internacionais, a primeira matéria é dizendo que a declaração final, o texto final do G20, mantém os pontos criticados pelo presidente da Argentina, Javier Milei, e dá peso maior a Gaza. A Argentina não bloqueou o documento costurado pelo Brasil, mas realçou discordância contra a taxação de super ricos, luta contra a desinformação e busca por igualdade de gênero. Evento reúne líderes mundiais do Rio de Janeiro. Só lembrando que o editorial da Folha chama Javier Milei de preposto do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Quer dizer, Javier Milei está falando, alugando a sua voz, está falando em nome de Donald Trump, já que semana passada os dois já tiveram um primeiro encontro, Javier Milei com o presidente eleito dos Estados Unidos. Ainda sobre o G20, a reunião da cúpula dos mais ricos do mundo. Brasil lança aliança contra a fome com 82 países. A Argentina entra de última hora. Reclamou e acabou assinando o texto. Iniciativa, essa aliança contra a fome, que busca alcançar 500 milhões de pessoas em nações em desenvolvimento, é considerada pelo governo Lula seu principal legado ao G20. Gestão Milei resistiu a aderir a esta aliança. Presidente brasileiro chama fome de chaga da humanidade, chama a fome de ferida da humanidade e pede coragem de agir ao G20. Lula recebe líderes mundiais no G20. Cumprimento com Milei, presidente da Argentina, é frio e viraliza nas redes sociais. Joe Biden, dos Estados Unidos, Trudeau, do Canadá, e Meloni, da Itália, se atrasam e perdem a foto oficial do evento. Mas, como eu disse, hoje vamos tirar uma nova foto com todos eles presentes para ficar registrada, a foto ficar registrada para a história. Hotéis em Copacabana concentram maior número de delegações que vieram para a reunião do G20. Grupo de chineses no Rio destoa da perambulação de turistas. Míssil europeu pode atingir Moscou.
Rússia repete alerta contra essa escalada e a autorização para que mísseis de longo alcance sejam lançados pela Ucrânia contra a Rússia foi dada pelos Estados Unidos, pelo presidente Joe Biden, ao chegar ao Brasil para participar desta reunião do G20. Via ponte conecta as regiões anexadas pela Rússia na Ucrânia. Página de Meio Ambiente da Folha de São Paulo. COP29 entra na reta final com pressão para Brasil destravar dinheiro no G20. Em voo sobre Manaus, Joe Biden vê efeitos da seca e se interessa por dados sobre o assunto. Agora vamos para as páginas do Cotidiano de Brasil, da Folha de São Paulo. Policial de São Paulo é condenado por ajudar chefe do PCC a tirar a segunda via do RG, da carteira de identidade. Investigador liderava a delegacia denunciada por um empresário que delatou criminosos e foi morto no aeroporto de Guarulhos, na semana atrasada, sexta-feira. Defesa diz que cliente não tem ligação com o líder de facção. Cresce presença de cartéis do México e da Colômbia no Brasil, diz relatório. O Brasil entrando na venda internacional de drogas. 40% das redes de ensino não levam em conta o racismo no aprendizado. Falta informações sobre raça em 25% das matrículas da educação básica do país. Conclusão é de diagnóstico inédito sobre equidade racial na educação feito pelo MEC. Unipalmares completa 20 anos com planos de expansão e cursos à distância. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, agora pede discussão sobre gestão privada de escolas. Mudança afetaria recursos recebidos do Fundeb. Na sexta-feira 15, o prefeito justificou a ampliação de convênios com desempenho do Liceu. Fundador da Igreja Bola de Neve, o apóstolo Rinaldo, também conhecido como Rina, morre em acidente de moto. Inclusive aqui tem uma igreja Bola de Neve, fica ali na Avenida Washington Soares, bem perto, vizinho aonde foi o comitê político da campanha de Evandro Leitão, na Washington Soares. Tem uma igreja Bola de Neve lá. Na página de saúde, a matéria é sobre estados registram falta ou abastecimento irregular de ao menos 12 tipos de vacinas. Dentre os principais imunizantes, sem estoque estão os de varicela, febre amarela, a DTP e Covid. Só 2 secretarias disseram ter doses suficientes. Na página de ciência, em declaração incomum para a agência, a NASA diz que saúde de astronauta está incrível. Médico se manifesta após rumores sugerirem que Sunita Williams estaria enfrentando problemas de saúde na Estação Espacial Internacional. Caderno de esportes. Esporte ajuda os ucranianos em momento extremo.
Diz ministro: o time do Santos anuncia a saída do técnico Carlyle após título da Série B e volta à elite do futebol brasileiro. A capa do Caderno Ilustrada, que é a caderno de cultura e entretenimento da Folha, com essa pintura, diz: A Bela Fera. Sequência do livro Minha Coisa Favorita é Monstro, história em quadrinho das mais aclamadas dos últimos tempos, faz uma poderosa ode à arte. Ode é elogio à arte em épico de horror com uma lobismoça. Tem lobisomem, né? E aqui é a lobismoça, entre os párias da América. Premiado, o livro Minha Coisa Favorita é Monstro faz ode à arte dos quadrinhos. Épico de Emil Ferriz, feito com canetinhas em estilo realista e rejeitado por dezenas de editoras antes de virar hit, tem lobismoça mergulhada no submundo americano e está fazendo o maior sucesso. Esse livro que foi inicialmente rejeitado pelas editoras. Quadrinho ácido, tira sarro de militantes e tiroteio generalizado para debater racismo. Em Esporte é de Matar, o autor Pence Passmore mergulha no histórico de conflitos raciais nos Estados Unidos e faz sátira do uso da violência. Obra disseca a história dos vampiros e conta como a criatura era sexy antes de ser Drácula. Exposição celebra a obra de Juraci Dória, expoente do concretismo no Nordeste. Agora vamos, aqui a matéria de capa do caderno Veículos, diz assim: maior museu do automóvel na América Latina, une carros, arte e história e fica em Campos do Jordão, em São Paulo. E que outras matérias do caderno Veículos da Folha de São Paulo. Land Rover Discovery Sport Flex passa por teste de consumo e desempenho. Relação da inteligência artificial no Brasil exige debate entre setor público, entre setor privado e Congresso, dizem especialistas. Empresários afirmam que não é hora de eliminar escala de trabalho de 6x1, de 6 dias trabalhados por 1 de folga. Estado deve deixar o setor privado crescer e respirar, diz ministro Luso, de Portugal. Já secretário de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal afirmou que laços culturais e a localização geográfica podem facilitar negócios dos portugueses com os brasileiros. Intercâmbio comercial entre países tem espaço para crescer, em especial nos negócios da tecnologia. Mercado de carbono é essencial, afirma o ex da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. A primeira nota da coluna do Estadão diz: deputados veem avanço da PEC do 6x1 com ceticismo, quer dizer, com descrença.
O tom de lacração é alvo de queixas. Deputados estão descrentes de que a PEC do fim da escala de trabalho de 6x1 seja aprovada no Congresso Nacional, apesar da repercussão da pauta nas redes sociais. O calendário apertado do final do ano não contribui para as articulações e votação na CCJ. Além disso, há queixas à matéria até entre os parlamentares de esquerda, que tomaram o tema como bandeira. O ceticismo é mais presente entre petistas. Em conversa com a coluna, importante figura do Partido dos Trabalhadores reclamou de falta de estudos de impacto e tem chamado a proposta de lacração. Além disso, questiona se todos os setores poderiam adotar as regras ou se haveria exceções, como o serviço público. Outro lembrou que o Congresso tem maioria liberal e que, por ora, a atenção tem de ser em evitar retrocessos trabalhistas. Um terceiro petista disse para a coluna do Estadão que há inconsistência na PEC. O texto PEC, é bom que se diga, que é de autoria de uma parlamentar do PSOL, não é do PT. E como não é do PT, causa ciumeira. A autora da PEC é a deputada Érica Hilton, que ela é do PSOL de São Paulo. Continua aqui a coluna do Estadão. O texto prevê, no máximo, 8 horas diárias e 4 dias de trabalho, com duração não superior a 36 horas semanais. O quádruplo de 8 é 32, observa esse petista, mostrando aí a inconsistência dos números. Consultores do PSOL, partido de Érica Hilton, autora da PEC, dizem que a crítica é improcedente, porque o intuito seria estabelecer o limite de 4 horas extras por semana, mas o detalhamento viria na consolidação das leis do trabalho, da CLT, e não na Constituição Federal. Então, a modificação para diminuir a carga horária de baixar, que hoje é de 6x1, seria feita essa modificação na CLT. A aposta predominante por hora é de que a PEC não será votada nem na CCJ este ano, nem na Comissão de Constituição e Justiça. A esquerda, minoritária no Congresso, canta vitória por ao menos ter conseguido pautar o assunto. Aprovar a PEC é uma outra história. Candidato à presidência da Câmara Federal, em fevereiro de 2025, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse estar preocupado com a PEC e que quer ouvir quem emprega, o setor empresarial. Agora vamos para a capa, para a página dos editoriais de hoje do Estadão. E os assuntos destacados são esses. O primeiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decide que pobres são incapazes. Ao mandar o governo impedir que benefício do Bolsa Família seja usado para pagar bets, que é essas empresas de apostas online, o Supremo dá a entender que pobres, por definição, não sabem tomar decisões sobre o seu dinheiro. Segundo editorial, uma COP nebulosa. A discussão
sobre repasses dos países ricos aos pobres para mitigar as mudanças climáticas será improdutiva se não forem concertados objetivos realistas e meios eficazes para satisfazê-los. Vamos para as páginas de política do Estadão de hoje. Governo é derrotado em propostas para encaixar emendas parlamentares, no corte das despesas. Em votação final, Senado barra possibilidade de bloqueio de repasses indicados pelos parlamentares e percentual mínimo de aplicação na saúde. O texto retorna para análise e voto da Câmara dos Deputados federais, já que foi modificado pelo Senado. Eduardo Ribeiro dá uma entrevista aqui de meia página para o Estadão. E Eduardo Ribeiro é o presidente nacional do Partido Novo. Ele diz: dinheiro público ajudou e vamos continuar usando. O dirigente nacional do Partido Novo defende financiamento empresarial, nas campanhas eleitorais, mas diz que é preciso ter mais armas. É preciso ter mesmas armas dos adversários. O destaque sobre esse assunto é porque o Partido Novo, desde a sua origem, era contra o uso de dinheiro público para financiar as campanhas dos seus candidatos. Está mudando de opinião. O presidente nacional já disse que o dinheiro público ajudou muito nessa campanha municipal. Não é? Aqui nós tivemos em Fortaleza, como candidato do Novo a prefeito de Fortaleza, o senador Eduardo Girão, que usou dinheiro público para custear sua campanha. Gostaram e agora o presidente do Partido Novo está dizendo que vamos continuar usando. Então, página virada, essa questão de não usar dinheiro público nas campanhas eleitorais dos candidatos do Partido Novo. Nas páginas internacionais, o destaque é para a reunião da cúpula do G20, diplomacia. G20 atinge consenso sem mencionar papel da Rússia e de Israel em guerras. Alguns países do grupo do G7, que é os 7 mais ricos do mundo, exigiam reabrir debate sobre o conflito na Ucrânia após ataques russos no fim de semana. Defesa à taxação de grandes fortunas é incluída em texto final. Eita, aqui é a foto do presidente Lula, que é o anfitrião da reunião, com alguns presidentes de Estado. O que repercutiu nas redes sociais e que o jornal chama a atenção para isso, a Folha de São Paulo chamou a atenção, aqui o Estadão está chamando a atenção, é da intimidade do Lula com alguns presidentes e com Javier Milei, aqui os dois numa foto protocolar. Ainda nas páginas internacionais, a Aliança contra a Fome tem a adesão de última hora da Argentina, porque até então, antes de assinar, o presidente Javier Milei dizendo que não era missão do Estado, do país ou do Estado como ente federativo, né? Está cuidando de fome. Diz ainda aqui o texto da matéria do Estadão. Milei afirma
que não é papel do Estado agir e diz que só capitalismo traz prosperidade, mas no fim a Argentina adere ao grupo e assinou o documento da Aliança contra a Fome, Aliança Mundial contra a Fome. Com ordem mundial cética, Brasil enxugou gelo no G20. É a opinião de Vinícius Rodrigues Vieira sobre a reunião. Rússia promete resposta se for atacada por mísseis de longo alcance disparados pela Ucrânia. Esses mísseis cedidos pelos Estados Unidos. Donald Trump indica o uso de militares para deportar migrantes em massa. Migrantes que estão nos Estados Unidos em situação ilegal. E ele ameaça usar até o exército dos Estados Unidos. Foguete do Hezbollah mata mulher em Israel. Nas páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole, empresário delator apontou fintechs que ligam o PCC, o grupo criminoso PCC, liga a futebol e transações bilionárias para lavar o dinheiro da venda de drogas. Duas empresas são citadas e uma delas, cujo sócio é policial do DEIC, é o Departamento de Policial lá de São Paulo, tinha acordo com torcida e clube. O agente não foi localizado e a fintech negou irregularidades. O ministro da Educação, Camilo Santana, prevê criar um programa tipo Mais Médicos dos professores. A ideia é incentivar que os docentes, que os professores, atuem em escolas de áreas onde há déficit de pessoal, de professor. Licenciatura terá bolsa estilo pé de meia. Plano para duplicar trecho da rodovia Rio Santos em 3 anos custa 3 bilhões de reais. Escritórios de advocacia demitem alunos estagiários após ofensas em jogos. Isso entre as universidades, jogos estudantis, entre as universidades, as faculdades de Direito, da PUC e da USP. Firmas de advocacia lamentam atos discriminatórios de estagiários estudantes da PUC contra colegas estudantes da USP, filmados no último sábado, chamando os colegas da USP de pobres, de cotistas, uma maneira de denegrir os estudantes da USP. E identificados, esses estudantes da PUC que estavam chamando perderam o estágio. O escritório achou por bem afastá-los por conta da repercussão negativa. Estudante diz que racismo é presente no dia a dia das faculdades. Páginas de esportes. Brasil pega o Uruguai e tenta acabar com a oscilação. O jogo vai ser hoje em Salvador, lá no estádio da Fonte Nova. A equipe tenta subir na tabela de classificação e recuperar a confiança da torcida. Na lateral direita, Danilo deve retornar ao time titular. O clube do Santos faz acordo e Carlyle sai após acesso e título na Série B.
Caderno de Economia e Negócios. Nova estimativa do Ministério da Fazenda para o IPCA de 2024 beira o teto da meta. A projeção avança de 4,25% para 4,4%, de acordo com o boletim da Secretaria de Política Econômica. O governo também eleva a previsão de aumento do PIB de 3,2% para 3,3%. Ainda, o Ministério da Fazenda prevê recuo da inflação com menor peso de tarifas de energia. Entrevista com o sócio fundador da MB Associados, ele que foi secretário secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre os anos de 1995 a 1998. É o José Roberto Mendonça de Barros. Diz ele: piora das expectativas pode virar fato consumado. Inflação é alta, volta ao radar e solução passa por pacote de corte de gastos crível, afirma o economista nessa entrevista ao Estado de São Paulo. Debate no Congresso. Setor da construção critica jornada reduzida de trabalho. Critica a proposta de redução da jornada reduzida de trabalho, que é proposta pela deputada federal do PSOL de São Paulo, mas na última contagem ela tinha conseguido a adesão de 236 parlamentares. Para tramitar, bastam 271 assinaturas. Mas esse assunto, com certeza, vai ficar para o próximo ano, porque o calendário de votações do Congresso tem a reforma tributária tramitando, tem essa questão da regulamentação das emendas parlamentares tramitando e dia 17 tem o orçamento do próximo ano também para ser votado. Então, e o Congresso fecha as portas, volta aí do dia 17, dia 15 de dezembro. Aí eles entram em recesso e só voltam em 2025. Brasil fecha acordo com a Argentina para trazer gás da região de Vaca Muerta, que chama de Muerta, e com preço mais acessível. Por isso que o Brasil está comprando gás. O memorando prevê grupo de trabalho com integrantes dos dois países para identificar as melhores rotas para trazer esse gás para o Brasil. Está aqui, então, o acordo, a assinatura do acordo da compra de gás. Luiz Computo, que é da Argentina, e o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energias, assinando o acordo de importação de gás da Argentina. Petrobras prevê 111 bilhões de dólares de investimento até 2029 e acena com dividendos. Estatal projeta dividendos ordinários de 45 bilhões de dólares em 5 anos. O desembolso em 5 anos. Plano depende de aprovação do Conselho de Administração da empresa. A empresa ArcelorMittal inaugura linha para a produção de aço mais resistente. A empresa vai produzir 600 mil toneladas a mais de aço revestido. O aporte na nova unidade foi de 2 bilhões de reais. É a fábrica Vega, que fica em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Fábrica em São Francisco do Sul foi inaugurada em 2003
e já recebeu aportes de 4,5 bilhões de reais. Prazo da CSN para a compra da Intersemente acaba, mas as negociações seguem. Que a capa do Caderno Cultura e Comportamento do Estadão é o Caderno 2, C2, Dança, Sonho Francês, a jornada da brasileira Luciana Saggioro até a Ópera de Paris. Na foto é a rotina de aulas que vai das 9 horas da manhã até as 23 horas, às 11 horas da noite, ensaiando. Não diz aqui quantos dias da semana, mas a diária é essa, de 9 horas da manhã às 11 horas da noite, de ensaio. E nesta entrevista, o Estadão destaca duas frases da Luciana. A primeira: não foi fácil chegar aqui. Abdiquei de muitas coisas e daquilo que era o mais importante para mim, a minha família. Outra frase da bailarina: o mais importante é a emoção que a bailarina consegue transmitir por meio do espaço e de tudo aquilo que sente ao fazer o que ama. Foco é felicidade e saúde mental, diz Rebeca Andrade. Uma vida entre novelas, família e a dublagem. É uma entrevista com Danton Mello, que celebra 40 anos de carreira com o folhetim Garota do Momento e emprestando a voz à nova animação. Estados Unidos, comportamento. O que o comandante do Sul diz para a América Latina? China e Rússia buscam minar a democracia enquanto ganham poder na região, afirma Almirante. De olho na geração Z, bebidas alcoólicas se aliam à arte. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial do jornal O Globo de hoje, terça-feira, 19 de novembro. Lei antiterrorismo deveria incluir motivação política. Omissão, resultado de pressão de movimentos sociais, torna a legislação mais branda com a barbárie. É sobre esse caso do atentado à sede do STF em Brasília, quando Vanderlei, que estava com as bombas, os artefatos, morreu. Concluir, segundo o editorial do Globo, concluir obras de Angra 3 seria a decisão mais sensata para o país. Diante do custo de manter construção parada, o governo não pode mais adiar uma solução para a usina de Angra 3. Agora vamos para as páginas de política do jornal O Globo. Impasse mantido em derrota do Planalto, Senado derruba bloqueio de emendas parlamentares e Supremo vê o acordo que foi feito anteriormente entre os três poderes. O acordo foi ignorado para integrantes do Supremo ouvidos pelo jornal Globo. Falas da primeira-dama do país, Janja da Silva, geram críticas e irritação no governo. Munição para a oposição, ataque a Elon Musk ofuscou iniciativa brasileira no G20, na avaliação de integrantes do entorno de Lula e causou preocupação diplomática. Para ministros do STF, a afirmação sobre homem-bomba não teve
tom adequado. Foi que disse Janja. Sobre a frase sobre Elon Musk, a Janja disse, numa palestra que ela estava dando no G20 Social, abre aspas, não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk, e sobre o atentado lá, a sede do STF em Brasília. O bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que fazem as redes sociais na mente da pessoa. Disse Janja ao falar sobre desinformação e o impacto das plataformas digitais em evento paralelo à cúpula do G20. Uma matéria aqui sobre a política no Ceará, Jornal o Globo. No Ceará, Cid Gomes, o senador Cid Gomes, rompe com o PT de Camilo Santana. Senador reclama de isolamento, além de hegemonia de petistas ligados ao ministro e ao governador Eumano de Freitas, que é filiado também ao PT. Diz assim o texto da matéria: o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, decidiu romper a aliança com um grupo do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Eumano de Freitas, ambos do PT, no estado. De acordo com a sua irmã do Cid, a deputada estadual Lia Gomes, do PDT, do Ceará, Cid se sentia incomodado com a hegemonia petista e considerava que estava sendo escanteado. O irmão mais velho do Cid, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, já havia se desentendido com Camilo na eleição de 2022. Abre aspas para citar a frase de Lia Gomes. Diz ela: o Cid vinha sentindo que não era mais chamado para participar das decisões sobre as posições políticas do grupo do ministro Camilo e do governador Eumano. Estava se sentindo escanteado. A gota d'água para o rompimento foi a indicação do deputado estadual petista Fernando Santana para a presidência da Assembleia Legislativa, no lugar de Evandro Leitão, do PT, eleito prefeito de Fortaleza e que tomará posse no dia 1º de janeiro. Fernando Santana é casado com a irmã da mulher de Camilo Santana. Disse ainda Lia Gomes: a hegemonia do PT incomoda. Eles já têm o governo do estado, a prefeitura, vai ter a prefeitura de Fortaleza, e querem ficar também com a presidência da Assembleia Legislativa. A executiva do PSB do Ceará deverá se reunir hoje, vai se reunir hoje, como vocês ouviram aqui a informação nos comentários do jornalista Edson Silva. A reunião vai ser hoje à noite para tratar do assunto. O partido, o PSB, é presidido no estado por Eudoro Santana, que é pai do ministro Camilo Santana. Procurado, Cid Gomes não se manifestou sobre a decisão de romper com os petistas. Ainda nas páginas de política do jornal O Globo, agora é a política de Pernambuco. Vamos para Pernambuco. PSD e PSDB disputam Lira. E Lira é a governadora de Pernambuco, é a governadora Raquel Lira. PSD e PSDB disputam a governadora Raquel Lira,
que tenta minar alianças do prefeito João Campos. Governadora de Pernambuco passou a ser cobiçada após a ajudar a eleger 126 prefeitos de partido de sua base aliada no estado. Ela tem uma briga com João Campos, que é do PSB, né, que é do Partido Socialista Brasileiro. Ela é filiada hoje ao PSDB e está com o pé dentro do PSD de Gilberto Kassab. Diz a legenda da foto: a governadora Raquel Lira deve migrar do PSDB para o PSD. Ela é contra a oposição tucana ao governo Lula. Ela está dizendo isso. Ela é contra o PSDB, essa oposição que o PSDB faz ao governo Lula. Ela indo para o PSD, pronto, fica resolvido, porque o PSD tem 3 ministérios no governo Lula e é da base aliada. Essas 2 fotos, a primeira é do presidente nacional do PSDB, é o Marconi Perillo. Diz assim: Perillo, dirigente nacional do PSDB, tenta manter a governadora no partido. Já o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, convite já foi feito para Raquel Lira se filiar ao partido PSD. Nas páginas de Brasil, nova rota do crime. Com a seca nos rios da Amazônia, o PCC usa aviões no lugar dos barcos. Olha aqui o aviãozinho que o PCC usa para transportar as drogas, né, e abastecer as lojas. A essa empresa, o PCC é uma empresa, é contra a lei, é um grupo criminoso porque é contra a lei, mas é uma empresa que precisa abastecer as suas lojas com as drogas para vender. E tem dinheiro muito e usa avião, não pode ir de barco, mas usa os aviões para abastecer as lojas com as drogas. Diz a legenda dessa foto: adaptação: drogas e helicóptero apreendidos no Amazonas. Seca nos rios da Amazônia levou o PCC a mudar a estratégia, né, a logística, para continuar a vender o seu produto. Sinônimo de ascensão, o bairro do Tatuapé, em São Paulo, vira reduto da facção do PCC. O delator, assassinado no aeroporto de Guarulhos, disse ter vendido imóveis de luxo para integrantes do PCC por meio de laranjas, e os imóveis todos ali na região do Tatuapé, para estabelecer as lojas ou os escritórios de refinamento da droga ligada aí ao PCC. Fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto. O apóstolo Rinaldo, não resistiu à queda de motocicleta em Campinas quando voltava de um culto. A igreja está presente em 34 países, inclusive aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza. Estudo identifica riscos de impacto do clima sobre água e esgoto. Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob maior perigo de terem abastecimento afetado. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, alto risco de impacto no abastecimento de água por secas. E aqui, ó, Ceará está em vermelho. Ceará, Paraíba
e Rio Grande do Norte. Todos os três aqui, Fortaleza, Natal e João Pessoa, estão em vermelho como estados mais afetados por falta d'água. É um estudo aqui, um novo estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil mostra quais são os estados que terão os serviços de tratamento de água e esgoto mais afetados por causa da maior intensidade de tempestades, ondas de calor e de secas até 2050. Segundo o levantamento, chamado de As Mudanças Climáticas no Setor de Saneamento, como tempestades secas e outras ondas de calor, impactam no consumo de água. Feito em parceria com a empresa Way Carbon, para ser divulgado hoje, Dia Mundial do Saneamento Básico. Os estados do Rio, Espírito Santo e Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob maior risco de terem o seu abastecimento de água afetado por tempestades. Já as tempestades lá, isso, com as secas são as principais ameaças para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Portanto, já um aviso para as empresas de saneamento já fazerem os seus planejamentos. Aqui no Ceará, quem comanda essa área de distribuição de água e abastecimento é a CAGES. No Piauí, acabou de fazer um leilão e é uma empresa privada que está assumindo lá esse serviço. Ofensas a cotistas da USP são investigadas pelo Ministério Público e pela polícia. Xingamentos em jogo universitário foram divulgados em vídeos nas redes sociais e viralizou. Uma das punidas é esta moça aqui, estudante de direito, ela quer ser advogada. O nome dela é Tatiane Josen Curie. Foi desligada do escritório que ela estagiava por fazer ofensas, chamar o pessoal de cotista, ofensas depreciativas, chamou de pobre, chamou de cotistas nesse jogo. E ela foi uma das que foram punidas, perdeu o estágio na empresa, no escritório de advocacia onde ela trabalhava. Unipessoais acendem alerta, é a primeira matéria do caderno de economia. O percentual de lares com uma só pessoa supera o limite esperado em 2/3 dos municípios. Esse número não bate com a apuração feita pelo IBGE. Na mira do governo, mais de 3.500 das 5.570 cidades brasileiras têm percentual de beneficiários do Bolsa Família que moram sozinhos acima do limite considerado normal, que é 16%. 16%. E o governo federal está fazendo um pente fino para saber se realmente esses beneficiários do Bolsa Família são famílias unipessoais ou não. Em Fortaleza, 24,77% dos beneficiários do Bolsa Família, que recebe o dinheiro do Bolsa Família, são famílias unipessoais, de uma pessoa só. Aí tem todos os percentuais das capitais, 17%, aqui em Salvador é 24,72%, no Rio de Janeiro 27,71%, uma das mais altas, e o governo federal agora vai fazer um pente fino para saber disso. O que diz o texto da matéria? Na mira do pente fino do governo no programa Bolsa Família, o número de pessoas
que moram sozinhas e recebem o benefício, as chamadas famílias unipessoais, está acima do patamar considerado razoável pelo governo, em quase 2/3 dos municípios do país. Na avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, uma parcela superior a 16% das famílias cadastradas como unipessoais pode indicar eventuais fraudes ou erros no cadastro, com base em dados de pesquisas do IBGE. Uma nova auditoria no Bolsa Família deve ser anunciada junto com o pacote de contenção de gastos públicos que vem sendo gestado pelo Executivo Nacional. O objetivo é retirar do Bolsa Família quem está recebendo o auxílio indevidamente, para abrir espaço a quem de fato precisa desse recurso para sobreviver. Ainda no caderno Economia, a União Europeia e o Mercosul. Agricultores franceses fazem protesto. Macron, presidente da França, também manifesta oposição ao acordo, mas o ministro brasileiro diz que ele deve ser anunciado em 6 de setembro. O acordo União Europeia e os países do Mercosul. A Enel é a empresa, aqui a Coelce, a ex-Coelce, que presta serviço de distribuição de energia aqui no Ceará e também em São Paulo. E a Enel quer renovar a concessão à administração dos serviços que ela presta no Brasil, apesar das críticas por apagão lá em São Paulo e por ineficiência no serviço prestado no Ceará. E aqui também foi objeto de uma CPI na Assembleia Legislativa. A concessão em São Paulo vence em 2028. A empresa atua também em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Concessão vence em 2026. E no Ceará, a concessão encerra em 2028. O diretor executivo global da Enel, o Flávio Catanel, afirmou ontem que a empresa, criticada por problemas na prestação do serviço de distribuição de energia em São Paulo, tem a intenção de renovar a concessão por mais 30 anos. O Flávio Catanel falou durante evento de apresentação do novo ciclo de investimentos da empresa entre 2025 e 2027. Diz ele: a concessão expira nos próximos 4 anos e queremos que ela seja renovada. Fecha aspas. Catanel argumentou que a capital de São Paulo foi afetada por um evento climático muito forte em outubro, ventos de mais de 107 km por hora, que deixou mais de 3 milhões de pessoas sem energia, algumas por 6 dias. Em novembro de 2023, um temporal também deixou 2 milhões de clientes no escuro. E mesmo assim, a Enel quer renovar por mais 30 anos a prestação de serviço de distribuição de energia elétrica no Brasil, em São Paulo, em algumas cidades do Rio de Janeiro e aqui no estado do Ceará. Mas a conversa aqui vai ser com o governador Eumano de Freitas e com a Assembleia Legislativa. E com esta matéria, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, 19 de novembro, agradecendo a sua audiência e convidando você, o senhor e a senhora, a continuar
com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.